Talvez você não perceba, mas há um esforço diário e silencioso que consome sua energia. O esforço de se manter seguro, de prever tudo, de evitar qualquer nova dor. Esse esforço parece força, mas esconde um cansaço antigo. Um cansaço que não é só do corpo, é da alma tentando sobreviver sem poder descansar. E é aqui que a pergunta mais incômoda começa a sussurrar. Será que aquilo que te protege também te aprisiona? Para Gabor Maté, nossos mecanismos de defesa não surgem por fraqueza. Eles nascem como estratégias geniais de uma mente e de um corpo tentando sobreviver ao insuportável. A criança que você foi talvez não pudesse gritar. Talvez tenha aprendido a sorrir quando queria desaparecer, a calar quando precisava de colo, a ceder quando tudo dentro de si dizia não. E essa criança cresceu, mas as estratégias ficaram. Hoje você pode parecer forte, pode ser aquela pessoa confiável, sensata, que resolve tudo sozinha, mas por dentro, algo se perdeu. A espontaneidade, o riso leve, o sono tranquilo, a paz de estar sem precisar se defender. Por trás da frieza que o mundo admira, talvez viva uma dor nunca reconhecida. Por trás do controle, uma insegurança imensa. Por trás da independência extrema, um coração faminto por cuidado. Você não queria ser forte, queria apenas existir, com liberdade, sem medo, sem ter que olhar por cima do ombro a cada passo emocional. Você queria paz, mas aprendeu que paz era perigosa, porque da última vez que relaxou, alguém te feriu. E agora, toda vez que algo parece bom demais, você recua, como se dissesse a si mesmo, melhor não confiar, vai doer de novo. Mas, e se essa vigilância constante estiver te impedindo de viver? E se o preço da proteção for a sua própria presença? E se a sua armadura, que tanto te salvou, agora estiver te sufocando? Essa é a pergunta que abre este vídeo. Será que o que te mantém seguro também te impede de viver? Há quem passe a vida tentando se antecipar ao sofrimento. Como se prever fosse uma forma de evitar. Como se manter o controle fosse o único caminho possível para continuar de pé. Mas por trás dessa vigilância constante existe um vício silencioso, o vício de prever a dor. Na mente traumatizada, o inesperado não é só desconforto, é ameaça. A surpresa dói, o novo paralisa, o espontâneo muitas vezes assusta, e assim o organismo inteiro passa a operar em modo de alerta. A neurociência mostra que o cérebro ferido aprende a buscar previsibilidade como forma de sobrevivência. O sistema de recompensa se adapta. A dopamina se altera, o cortisol se mantém elevado, e o que era apenas uma defesa temporária vira um modo de ser. Viver assim é viver exausto. Porque tudo precisa ser controlado, até o amor, até a alegria, até os silêncios entre uma frase e outra. O prazer deixa de ser vivido, passa a ser analisado. A ternura vira risco, a entrega se transforma em fraqueza. E o afeto, ao invés de aquecer, precisa ser cuidadosamente vigiado, como se fosse uma armadilha. Talvez você conheça esse padrão. A pessoa parece calma, centrada, até admirável, mas por dentro não sabe relaxar, porque um dia relaxar significou se machucar. E agora, todo descanso parece prelúdio de uma nova pancada. É como se houvesse sempre uma parte de si desconfiando da vida, suspeitando da paz, se preparando para o pior. Esse vício de prever a dor não é escolha racional, é adaptação emocional, é a resposta de alguém que já sentiu demais e que, para não enlouquecer, decidiu antecipar. Prever, controlar. Mas o que esse corpo não percebeu é que viver assim não é realmente viver. É apenas resistir, é apenas se manter funcional, enquanto a alma se esconde. Existem dores que não choram. Elas se escondem atrás de frases curtas, ombros retos e um olhar que já viu demais. É a dor que não grita, silencia, que não explode, endurece,
que não pede ajuda, apenas segue. E quando alguém pergunta como você está, a resposta é sempre a mesma: tanto faz. Mas não é indiferença. É anestesia, uma anestesia que parece maturidade, que parece sabedoria, que parece desapego, quando na verdade é proteção. É uma tentativa desesperada de não sentir mais, de não esperar mais, de não desejar mais, porque desejar e não ser atendido foi uma das feridas mais antigas. O corpo nesse estado não vibra, não pulsa, ele se dissocia, a alma se recolhe. Como se dissesse: se não posso viver plenamente, então que ao menos eu não sinta. E é isso que muitos chamam, equivocadamente, de maturidade emocional. Mas não é maturidade, é congelamento. Tonto, Carl Jung falava sobre isso ao descrever a persona, essa máscara que desenvolvemos para sobreviver às expectativas do mundo. Mas quando essa persona se cristaliza, ela deixa de ser máscara, ela vira prisão. Uma armadura que protege, sim, mas também separa, isola, esfria e nos impede de viver com verdade. Você não amadureceu porque superou. Você amadureceu porque precisou parar de quebrar. Porque de tanto se estilhaçar por dentro, foi necessário endurecer por fora. Mas há um custo nisso, um custo alto. O custo de viver atrás de uma camada que não permite o toque, que repele a intimidade, que recusa o amor, antes mesmo que ele tente chegar. Essa anestesia emocional talvez tenha te salvado, mas agora ela te mantém distante da vida. Porque sentir, por mais arriscado que pareça, ainda é a única ponte de volta para si. Há quem confunda amor com ausência de conflito, quem confunda bondade com ausência de desejo, quem, para manter a paz, silencia tudo o que grita dentro, cede, sorri, serve e se esquece, se abandona. Não por falta de amor próprio, mas por um medo imenso de perder o pouco de afeto que restou. Desde muito cedo, talvez você tenha aprendido que só seria aceito se não causasse problemas, que seu valor estava na sua capacidade de não incomodar, de não ter vontades demais, de não fazer exigências. E essa criança que aprendeu a se calar, virou adulto, mas nunca deixou de acreditar que ser amado é ser invisível. A neurociência chama esse padrão de fawning, um tipo de resposta ao trauma, onde, para sobreviver, a pessoa se adapta a ponto de desaparecer. Ela não luta, não foge, ela agrada, ela se molda, ela sacrifica seus próprios limites para não ser rejeitada. E o pior, passa a acreditar que isso é virtude, mas não é virtude, é extinção emocional. É abrir mão de si mesmo em nome de uma aceitação que nunca é plena, porque o outro ama aquilo que você mostra e não aquilo que você é. E no fundo, você sabe disso. Por isso a sensação constante de solidão, mesmo quando cercado de pessoas. Por isso o esgotamento invisível, mesmo quando tudo parece sob controle. Esse ciclo é cruel porque parece seguro, parece sensato, parece estável. Mas é uma estabilidade que custa caro, custa presença, custa verdade, custa vida, porque você passa a existir apenas como reflexo do que esperam de você e não como expressão da sua alma. Você aprendeu a sumir para ser aceito, mas isso não é amor, isso é sobrevivência. E a sobrevivência, por mais necessária que tenha sido, não pode mais ser o único modo de viver. Existe uma raiva que não destrói, uma raiva que não fere, que não agride, que não quer vingança. Ela apenas quer existir, ser ouvida, ser sentida, ser acolhida como o grito mais honesto de quem passou a vida inteira engolindo o próprio limite. Gabor Maté chama isso de raiva saudável, não como explosão descontrolada, mas como energia vital que nos ajuda a dizer não. Que protege, que delimita, que afirma a própria existência. E quando essa raiva é reprimida por tempo demais, ela não desaparece. Ela se transforma em doença, em fadiga crônica, em tristeza profunda,
em dores que ninguém explica, em um corpo que carrega tudo o que a boca não pôde dizer. Talvez você tenha aprendido que sentir raiva era errado, que expressá-la era sinal de fraqueza, desequilíbrio ou ingratidão. E por isso preferiu guardar, preferiu calar, preferiu sorrir enquanto sangrava por dentro. Mas a raiva não se dissolve no silêncio, ela apenas se desloca para o fígado, para o estômago, para os ossos, para os sonhos não realizados. Você mantém a paz externa, mas a que custo? A paz com os outros às vezes custa a guerra com você mesmo, e essa guerra é silenciosa, invisível. Só você sabe quantas vezes engoliu o choro, a palavra, o gesto. Só você conhece o cansaço de se fazer de forte, quando, na verdade, só precisava ser ouvido sem julgamentos. Permitir-se sentir essa raiva com consciência não é perigoso, é libertador. É um passo em direção à sua própria inteireza, porque onde há raiva, há algo que importa, há um valor, há um limite que foi atravessado, há um ser que quer voltar a se afirmar sem medo de punição. A paz que você sustenta para os outros não pode continuar custando sua saúde interna. Você não veio ao mundo para se mutilar emocionalmente em nome da harmonia, veio para ser inteiro. Mesmo que, às vezes, isso inclua dizer basta. Há uma solidão que escolhemos e outra que nos escolhe. Uma que é silêncio fértil, encontro com o sagrado, e outra que é trincheira, um esconderijo construído com medo de ser ferido de novo. É essa segunda solidão que de fora parece autossuficiência, mas por dentro é ausência. É saudade de um toque que nunca chegou, de um olhar que nunca enxergou de verdade. Você pode ter dito 1000 vezes que não precisa de ninguém, que está bem assim, que aprendeu a se virar sozinho, e talvez até tenha convencido os outros, mas à noite, quando o barulho do mundo se cala, algo em você chora. Um choro mudo, seco, sem testemunha, um lamento que vem do corpo, não da mente, e que não pede multidão, só presença. Essa autossuficiência rígida é muitas vezes o que restou depois de tantas decepções. É o que nasce quando o acolhimento vira ameaça, quando a entrega vira fraqueza, quando ser vulnerável se transforma em perigo, e então o coração se fecha, as portas se trancam, e a pessoa aprende a sobreviver sozinha, mesmo que, por dentro, morra de vontade de ser abraçada. A diferença entre solitude e isolamento é sutil, mas vital. Solitude é quando estamos com nós mesmos. Isolamento é quando estamos contra nós mesmos, em defesa do mundo. Um mundo que, em algum momento, traiu, rejeitou, abandonou. E agora, não se pode mais confiar. Mas o desejo continua. O desejo de ser visto sem ter que se explicar. De ser amado sem precisar merecer, de ser tocado não pela carne, mas pela presença de alguém que não tenta corrigir, salvar ou analisar, apenas ficar inteiro, ficar humano. Você não é fraco por desejar isso, você é humano, e talvez essa dor que ainda pulsa seja apenas um lembrete de que, por trás da muralha, ainda existe alguém querendo ser encontrado. Há um momento na jornada em que a dor já não assusta tanto quanto o vazio, em que o silêncio interno, por mais difícil que seja, se torna mais suportável do que continuar fingindo. Nesse ponto, a cura começa, mas não como mágica, não como alívio imediato. Ela começa como um ato de desobediência interna, desobedecer ao instinto que sempre mandou calar, ao reflexo de se esconder toda vez que algo toca fundo, ao impulso de agradar para não ser deixado, ao costume de prever tudo por medo de sentir qualquer coisa nova. Curar-se é isso, contrariar, pouco a pouco, as estratégias que te mantiveram vivo, mas que agora te impedem de viver. É comum confundir esse processo com fraqueza, porque de repente você sente mais, chora mais, se comove com o que antes passava batido. Mas isso não é regressão. É reinício, é o corpo voltando a permitir, é a alma ensaiando o retorno. E isso exige coragem.
Coragem para existir com o coração acordado. Reprogramar o sistema nervoso não é conceito técnico, é experiência viva. É se dar 3 minutos de silêncio antes de cada dia. É respirar, tocar o próprio peito e perguntar: onde eu me perdi de mim? É usar práticas como a bioenergética ou a atenção plena, não como técnica, mas como ritual de reencontro. Confiar de novo não é ingenuidade, é um salto existencial. É aceitar que viver com o coração aberto traz riscos, mas também traz verdade. E a verdade, ainda que dolorosa, é o único solo onde uma vida inteira pode finalmente florescer. Curar-se, então, não é desfazer o que foi, é acolher o que é seguir, mesmo tremendo. É sentir, mesmo temendo, é ser, mesmo sem garantias. Porque a armadura pode até proteger, mas só a vulnerabilidade pode libertar. Talvez agora você comece a perceber que aquilo que te protegeu também te distanciou, que o instinto que te manteve a salvo no passado hoje impede que você se aproxime de si mesmo. É duro reconhecer isso, porque significa olhar para a própria história não com culpa, mas com compaixão, e dizer: eu entendo por que me escondi, mas não preciso mais viver assim. O que te protegeu já cumpriu sua função. Foi necessário, foi inteligente, foi muitas vezes a única saída. Mas agora é hora de viver sem o peso da armadura, de respirar com o peito aberto, de confiar no toque sem se preparar para o golpe, de parar de andar com os ombros tensos como quem caminha num campo minado. Você não é fraco por confiar de novo. É forte por não se esconder mais atrás da dor. Forte por encarar o espelho sem máscaras. Forte por admitir que não quer apenas sobreviver. Quer viver inteiro. Com corpo, alma, presença e verdade. A reconstrução silenciosa que começa aí dentro é invisível para o mundo, mas não para você. Você sente onde começa. Nos músculos que relaxam, na voz que retorna, no brilho sutil do olhar que já não precisa se defender o tempo todo. É aí que nasce a cura, no ponto exato em que você para de fugir de si. Observe com ternura onde seu corpo endurece, onde sua voz falha, onde sua presença se esconde. Ali está o lugar da reconexão. Não para ser corrigido, mas para ser habitado, com paciência, com respeito, com coragem. Não se culpe por ter se protegido tanto, mas não se abandone tentando sobreviver a todo custo. Você está mais perto de si mesmo do que nunca esteve. Qual parte mais tocou você? Compartilhe nos comentários. Sua história pode ajudar alguém. Se este vídeo tocou seu coração, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com quem precisa lembrar que ainda é possível se reconectar.